Estamos de volta e a gente já volta falando aqui com vocês sobre o anúncio da Gol em encerrar as negociações para uma possível fusão com a Azul. Segundo a companhia aérea, as conversas não avançaram porque a Azul está focada em um processo de reestruturação internacional. Com isso, também foi suspenso o acordo de compartilhamento de voos, conhecido como Codeshare, anunciado pelas duas companhias em maio. E para nos ajudar a entender um pouco sobre os impactos disso, as repercussões também, claro, nas ações das companhias aéreas, eu converso agora com o nosso colunista aqui do CNN Money, o Gilvan Bueno. Meu querido, muito bom dia para você. Estamos e com uma notícia que chegou ali de última hora nessa quinta-feira, né, Gilvan, e que ainda deve pesar bastante ao longo do dia. Bom dia. Muito bom dia, Débora, e nossa audiência. É o fim de um romance que acontece numa sexta-feira, né? Pois é, olha isso. Gilvan, vamos lá, né? Esse fim dessas negociações nesse momento, porque, primeiro de tudo, acho que a gente precisa lembrar um pouquinho lá de trás que a gente tem o setor de companhias aéreas sofrendo bastante, não só aqui no Brasil, como em vários lugares do mundo, diante dos efeitos ainda da pandemia, depois disso, com conflitos e efeito em cima do preço de combustíveis, alta dos combustíveis de aviação, ou seja, é uma série de fatores que vem impactando, né, obviamente, para além de câmbio e tudo mais. Sem essa fusão, quais alternativas que restam agora para a Gol e para a Azul se fortalecerem nas suas operações? Lembrando que a Azul está no momento de reestruturação, realmente, ou seja, que ela tem já feito esse processo, né, de reestruturação. Por outro lado, a Gol também vinha de um processo como esse, ou seja, como agora, né, se comportar, quais seriam as alternativas para um momento agora de fortalecimento de operações, dado que, em contrapartida, a gente tem a Latam ganhando, né, cada vez também mais espaço de operação aqui no mercado, foi o que a gente mostrou até logo no início da nossa programação, Gilvan. Olha, Débora, no primeiro momento aqui, nós precisamos visitar a estrutura da dívida. Em 2019, a Azul pagava 160 milhões de juros sobre sua dívida e atualmente ela tem uma dívida que ela paga quase 1,6 bilhão em juros e isso aqui representa uma dívida de 34 bilhões, que no último ano cresceu 42%. Então, quando nós olhamos o endividamento da companhia e esse crescimento recorrente por uma questão de pressão no preço da sua principal matéria-prima, que é a gasolina específica para aviação, que é, por exemplo, a desvalorização ou valorização do dólar nesse período, agora isso vem arrefecendo. Então, a estrutura da dívida da companhia fala para ela um princípio muito importante, que é o essencialismo, ela tem que focar nisso. O desafio é que isso, desde maio de 2024, as duas companhias vinham fazendo, como você destacou, o compartilhamento de voos, e isso foi ajudando a companhia. Agora a gente tem que entender, por exemplo, quais seriam os impactos, porque no meio dessa negociação de parar o compartilhamento de voos, a gente sabe que a questão de estrutura de custos pode voltar a subir. Isso pode trazer, por exemplo, impacto em algumas malhas que talvez não eram tão rentáveis, e ela vai precisar aqui descontinuar alguma dessas operações. Então, a gente tem aqui um grande desafio de entender quais serão os impactos na parte de geração de caixa, principalmente da Azul, que vem passando por uma questão de alto endividamento e que isso pode agora afetar a companhia no cenário de 12 a 24 meses. Então, no ponto 1 dessa questão, Débora, o que nós olhamos aqui é o crescimento dos custos por essa questão dos voos pararem de ser compartilhados, mas a gente precisa também entender que a companhia está olhando diretamente para uma dívida que é muito representativa e que vem crescendo, e no caso aqui da Gol, a Gol passou por isso e focou muito em melhorar a sua operação. Bom, Gilvan, diante de toda essa situação, de toda essa novidade que chega agora pegando o mercado dessa forma, né? Como que você acredita que a gente deve ver um posicionamento dos investidores a partir de agora, diante da não possibilidade de fusão, né, dessas duas companhias? Ou seja, qual que deve ser o maior impacto agora das precificações nos ativos em relação a essa decisão nesse momento? Oi, Gilvan, eu acho que a gente perdeu aqui a Para que a conexão. gente vai ter que olhar. Opa, Gilvan, a gente tinha perdido um pouco aqui a conexão com você. Vamos ver se o Gilvan está nos ouvindo novamente. Gilvan, você nos ouve? Agora sim. Escuta. Voltou, Bom Gilvan. dia.
Meu querido, então, eu tinha só interrompido aqui, você conseguiu ouvir minha pergunta? Eu queria entender do teu ponto de vista, né? Olhando aqui para o longo do dia, né? Porque quando a gente teve essa notícia vindo ontem, já pegou ali de última hora, né? A gente já não tinha mais como repercutir isso, ver a repercussão disso nos ativos. Como que você avalia, né, nesse momento, o impacto na precificação dos ativos, né, com essa agora não mais fusão, né, o fim desse namoro, como você mesmo mencionou no início do nosso papo? Débora, aqui vai ser estrutura de capital. A estrutura de capital da companhia, ela pode crescer em dois cenários, né? Na parte de equity, de ação, e na parte de débito. Na parte de débito, a companhia já vem muito alavancada, uma relação dívida-EBITDA de 3, 4, 5, isso do ponto de vista da Azul. Então, nesse mecanismo aqui, ela tem poucas alternativas, vai ter que pensar aqui numa reestruturação da dívida. Então, esse impacto na parte de bonds, principalmente, de captação de renda fixa, isso pode ter aqui uma pressão adicional nesse momento. No final de semana, o pessoal do Investment Bank vai ficar analisando os números. Na parte de equity, as ações já vinham muito descontadas, esse endividamento já vinha, essa incerteza do que vai acontecer com o Chapter 11 nos Estados Unidos. Então, isso já vinha caminhando para uma pressão. As ações estão extremamente descontadas, uma queda muito representativa nos últimos 12 meses. Então, isso na parte de equities, a gente não tem muita surpresa, que pode ter uma pressão quando ela fez ali, por exemplo, um follow-on, essas ações que eram mais de 14%, ou seja, emitindo novas ações para captar recursos, e aqui ela talvez tenha pouca margem. O que vai acontecer aqui são principalmente na parte de bonds internacionais, a parte de estruturação de dívidas da companhia. Então, o que vai ser mais representativo vai ser o mercado secundário de dívida da da Azul nesse cenário. Na parte da Gol, ela já vem saindo da Chapter 11, não tem muita surpresa, né? Ela que foi ali, que falou, olha, não quero mais esse romance, por favor, vamos separar nossas coisas, você fica na sua casa, eu fico na minha, e eu vou seguir a minha vida. Então, do ponto de vista de pressão em ações, a gente talvez possa ter uma visão interessante dos investidores com o caso de Gol, mas quem sofre mais aqui é a Azul. Perfeito. Bom, Gilvan, recentemente, tanto a Gol como a Azul tinham participado de audiência na Câmara, ali negando, inclusive, né, naquele momento, intenções ali de fusão. Só que naquele momento também chegaram a levantar denúncias sobre preços altos das passagens aéreas, né? Como interpretar esse discurso em meio agora a essas negociações que se encerraram? Ou seja, a gente ter, inclusive, né, as próprias companhias aéreas fazendo uma denúncia em relação a preços muito altos no setor. Débora, ótima pergunta, né? Eu sempre falo que o mercado brasileiro ele tem a questão do pricing power. Nós temos empresas dominantes em diversos setores, pouca competição. Então, aqui no Brasil, nós temos um desafio. Nós temos três companhias que dominam essa indústria e quando foi ali construído o compartilhamento de voos, duas dessas companhias fizeram isso entre si. Até uma ex-participante do CAD teve aqui no CNN Money conversando com o Gabriel, falando basicamente sobre isso, que isso era um desafio, porque normalmente esse compartilhamento de voos ele acontece com empresas internacionais. Tanto que na nota da Gol, ela destaca que mais de 50 companhias, ela tem parcerias de compartilhamento de voos com mais de 50 companhias para isso. Então, normalmente, esse é um mecanismo que acontece em cenários de empresas internacionais com nacionais, uma vez que tem uma dificuldade de operar no Brasil por uma questão de legislação. Então, do ponto de vista aqui de monopólio, oligopólio, né, que existe no Brasil entre três companhias, talvez isso abra um espaço para chegar a uma outra companhia, que já foi falado anteriormente. Mas aqui sim, com esse compartilhamento de voos, você tinha pouca manobra, porque você tinha três empresas, onde duas estavam fazendo compartilhamento de voos, isso poderia trazer aqui uma pressão de preços, né? Esse questionamento sempre foi muito revisitado, então agora quando ela, e esse ponto importante da nota, quando ela fala que não vai ter mais esse compartilhamento de voos, nós poderíamos talvez presenciar aqui uma mudança nesse preço aqui e entender se tinha ou não. Né? Eu sempre falo, o dia seguinte vai nos dar uma clareza se existia ou não uma pressão de preços, né? Porque uma vez que elas se separaram, agora a gente vai entender como será esse novo dia. Lembrando que, principalmente no IPCA, o preço de passagens aéreas tem sido uma pressão adicional nos últimos meses. E, Gilvan, na prática, o que muda, né, para o consumidor nesse momento? Ou seja, o fim dessa fusão mantém a competição entre as empresas ou pode acabar afetando ainda mais essa questão de tarifas? Ou seja, na prática, o que muda para o consumidor? Vamos dividir isso em algumas partes, tá? A primeira parte, na parte do consumidor. Então, a Azul tem ali o aeroporto de Viracopos, dá para ela uma vantagem, e a Gol normalmente ia operar nesse local. Então, na parte ali de tarifas, de
fazer voos para algumas regiões que são muito distantes, isso talvez possa trazer uma pressão de cancelamento de linhas que talvez não eram tão rentáveis, mas que com o compartilhamento de voos isso poderia ser rentável, né? Então, nesse primeiro momento, a gente entende, vamos precisar entender qual será a resposta da Azul. Por quê? Porque ela tem uma dívida de 34 bilhões, paga juros muito representativos e está em Chapter 11, e normalmente ela pode falar assim, ó, esse voo que antes era compartilhado, eu conseguia botar 150 passageiros, agora talvez eu tenha 25, porque eu não tenho mais esse compartilhamento de voos, então talvez eu vou ter que parar. Então, do ponto de vista a gente entender como isso vai seguir daqui nos próximos dias. No segundo ponto, na parte do consumidor, as tarifas, né, que é o que nos interessa para quem viaja bastante. A gente tem que entender se agora os preços vão cair, uma vez que não tem esse compartilhamento, ou vão ter uma alta, porque você vai ter custos operacionais maiores, que agora as despesas não são mais combinadas. Então, no ponto de tarifas e de voos, é o que o consumidor vai sentir nesse momento no seu dia a dia. Bom, para além disso, Gilvan, né, o que que você espera em termos de vantagem competitiva agora em relação à Latam? Me explico melhor, né? Porque, como eu mencionei logo lá no início aqui do nosso papo, a gente já teve, inclusive, dados aí sendo divulgados em termos de participação, né, de mercado aqui da Latam, de, inclusive, números de aumento de ocupação de voos. Então, na prática também, o que que isso muda em relação ao que a gente pode ter essa decisão agora da Gol e da Azul, né, de não ter mais uma fusão, o que que isso representa em termos de desvantagem para essas duas companhias frente à Latam, que está num momento agora, né, estrategicamente, melhor do que essas duas companhias? A Latam tem várias lições que podem ser aqui inspiração para a Azul, né? Quais são essas lições? Já passou por um Chapter 11, teve que fazer uma estruturação da sua dívida, fez uma emissão de ações internacionais, olhou essa estruturação da dívida e pensou em soluções, fez compartilhamento de voos, e depois de mais de 13 anos, onde ela em 2012 começou a pensar em algumas questões, logo em seguida foi entendendo essa estrutura, percebeu que seu endividamento vinha crescendo, ela hoje é uma empresa que opera melhor, mais rentável, o aumento de voos, como você destacou, vem acontecendo e pode servir de lição para a Azul, né? A empresa que sofre um pouco mais porque ela está dentro de um Chapter 11, tem que fazer toda a sua estruturação da dívida. Então, as lições da Latam vão ser muito úteis para a Azul. A Gol, por exemplo, está saindo desse Chapter 11, fez uma open reestruturação. Então, acredito que também do ponto de vista da Gol, que é uma coisa que ela fala desse encerramento de negociações, ela entendeu que a Azul estava tão preocupada com essa parte aqui de dívida crescente, que ela às vezes não colocou luz nessa questão que precisava para fechar o acordo. Do ponto de vista de empresa, a gente vai entender se a Azul, como a Azul irá operar. Então, na segunda-feira, ou nos próximos dias, a área de relação com investidores vai nos sinalizar melhor o que ela vai fazer. A gente também tem que lembrar que isso pode ser um impacto muito representativo em áreas que ela talvez não estava olhando, que estava ali nesse compartilhamento de voos, assim, olha, estamos muito seguros, muito tranquilos, temos o compartilhamento de voos, isso não vai ser um problema. De repente, ela recebe anúncio que isso vai acabar, talvez isso possa trazer uma pressão a mais, adicional, nos seus custos. Eu estou muito preocupado aqui, Débora, e nossa audiência, com os custos da Azul com o fim do compartilhamento. Para mim, o maior desafio está nesse campo, que é o campo mais sensível nesse momento para a Azul. No ponto de vista de Latam, Débora, a Latam agora pode... eu sempre falo, né, o poder não fica vago. Então, agora a Latam talvez possa pegar uma participação de mercado que ela não estava olhando. Vamos acompanhar, então, meu querido. Eu quero muito agradecer sua participação aqui conosco, sempre ótimas análises. Gilvan Bueno, nosso colunista aqui do CNN Money. Uma ótima sexta-feira para você, bom final de semana, meu querido. Até uma próxima. Até uma próxima, ótimo final de semana para você e nossa audiência. Até mais.